Atenção a todos nós cristãos que estamos um pouco afastados da verdade, para as verdades que vamos dizer agora, que infelizmente não é propagada, não é dita. Vemos muitas pessoas propagarem um Deus de amor, que é fato, Deus é amor, só que não expomos aquilo que irá acontecer com o mundo para aqueles que não abraçarem, né, a verdade. Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira, por isso deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas têm que dizer isto. As pessoas naturalmente estão condenadas. As pessoas naturalmente estão caminhando para o inferno. Naturalmente. Não é Deus que está empurrando as pessoas para o inferno. As pessoas, por causa das suas decisões, iniciada pelo Adão e depois, consequentemente, amontoando-se pelos seus descendentes, estão caminhando e alargando cada vez mais esse caminho para lá. Mas uma coisa todo mundo precisa entender. Deus não envia uma destruição para o mundo para acabar com os ímpios, sem que antes ele alerte para que o máximo de pessoas sejam salvas. E é isso que Jesus veio fazer. Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o dilúvio, né, aleatoriamente. Primeiramente, ele comunicou a Noé e deu 120 anos para que ele pregasse o evangelho e construísse a arca. 120 anos de pregação. As pessoas não deram atenção. E veio o dilúvio e levou a todos. Novamente, Deus disse: vamos limpar a terra, porque a iniquidade está chegando ao trono de Deus. E Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas poucas pessoas estão entendendo, estão querendo entrar nesse barco para serem salvas. Poucas pessoas estão tomando a consciência de entrar no barco para escapar da destruição iminente que há de vir sobre todo mundo. Todo mundo sabe o que vai acontecer. As escrituras já testificam, a ciência já mostra que o mundo não vai durar para sempre, né? Por mais que tentem esse negócio de tentarem se salvarem, né, com as questões o ambientalismo, a proteger o mundo, essa torre de Babel que está sendo construída, ela vai desmoronar, porque ela não salva ninguém. Esse discurso não vai salvar ninguém. Esse discurso não vai parar com que o Sol um dia entre na sua estação final e exploda, virando uma supernova. Não vai. Então, esse discurso só serve para ludibriar a maioria das pessoas. Ludibriar na enganação até que todos sejam consumidos. Mas Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abrace isso para ter a vida eterna. Abrace essa verdade para que não sofra, não venha entrar nesse declínio que irá acontecer inevitavelmente. A nossa pregação não é para que as coisas que naturalmente vão acontecer deixem de acontecer. É para salvar as pessoas, né, no mundo. O amor de Deus é pela criação humana. Deus amou o mundo humano, o homem, a mulher. Mas o diabo sabe disso e usa os seus adeptos para corromper mais ainda, para que as pessoas descreiam da palavra, descreiam de Deus. E continuem vivendo sua vida depravada, continuem vivendo sua vida servindo as causas diabólicas, se depravando cada vez mais, assim como foi nos dias de Noé. Observem bem,
Deus disse lá para Abraão: se tiver 50, tu vai destruir a cidade de Sodoma? Não, não vou destruir. Por amor àqueles 50. Se tiver 10, por amor àqueles 10, eu não destruiria a cidade. Mas, como não tinha essa quantidade de pessoas, Sodoma e Gomorra foi destruída. E o mundo hoje, vemos a iniquidade crescer de uma maneira exponencial. E os justos estão se diminuindo, estão sendo calados, estão sendo reprimidos, não podem mais comunicar a verdade, porque é crime, porque pode ser preso, porque isso e aquilo outro. A verdade de Deus, a verdade está sendo destruída. Mas isso também está profetizado em Daniel 12. Quando o poder do povo santo estiver sido aniquilado, acabado, então virá o fim. Então acontecerá a ressurreição dos mortos. Ou seja, então quando as coisas chegarem no limite máximo, encher a tampa, né, do cálice, como diz Apocalipse, da ira de Deus, todas essas coisas irão ser cumpridas. Quando destruírem a maior parte da verdade de Deus no mundo, quando houver poucos sábios no planeta, quando houver poucos servos do Senhor, cristãos de fato no mundo, aí o que acontece lá em Daniel, se leia o capítulo 12 completo, veja que haverá a ressurreição dos mortos, né? Daniel, aliás, um dos anjos pergunta: e quando acontecerá isso? Quando tiver destruído o poder do povo santo. O poder do povo santo é a palavra, a verdade de Deus. E ela está sendo destruída gradativamente. E quando a verdade de Deus já não tiver tanto poder no mundo, acontece a manifestação do Filho de Deus para destruir toda a impiedade. Aí Cristo vem, porque os mortos só ressuscitam na vida do Senhor. Os mortos só ressuscitam na vinda do Senhor. Então Jesus vem e aniquilará todos os montes elevados, disse lá o profeta Isaías. Todos os montes elevados. Não é toda a população do planeta, não. São todos aqueles que têm poder de fazer algo e não fazem, e fazem o contrário, destroem, corrompem a maioria das pessoas. Usam o seu poder e sua influência para destruir a capacidade de pensar, a capacidade de crer, a capacidade de desenvolver um raciocínio santo. Essas pessoas vão ser aniquiladas. Essas pessoas vão serem derrubadas do seu cavalo. Uma parte, muito pouco, vai sobreviver desses homens que serão obrigados, vamos dizer assim, a se curvarem diante do Senhor. Para que eles entendam que existe um Deus no universo. Existe um Senhor acima deles. E eles, por mais que achem que são senhores do mundo, eles devem prestar continência a um Senhor que está acima deles. E devem baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor. Eles devem prestar culto a esse Deus que os criou, que os fez, né? Porque toda a terra foi feita por Deus. E toda a terra deve agir em harmonia àquilo que é vontade de Deus. E nós, como cristãos, devemos nos impor a tudo. Mesmo sabendo tudo que vai acontecer, isso serve para que a gente se mantenha firme. A gente sabe que todas essas coisas vão acontecer ruins contra nós. A perseguição à nossa fé vai vir mais intensa. Mas todas essas escrituras, por mais que sejam ruins para nosso respeito, não é para nos destruir, é para que a gente tenha consciência daquilo e jamais venhamos a desviar os olhos do nosso propósito. Porque a pedra, como disse também lá em Daniel, né, veio, destruiu aquela estátua nos pés. Os pés é o último governo global. Os pés é o último império global.
A pedra veio, destruiu aqueles impérios. Quando destruiu aquele... Porque a pedra bateu nos pés, mas destruiu todo o império, todo, desde o último ao primeiro, que é chamado lá da Babilônia. Foi feito em pó. E aquela pedra, ela cresceu. Aquela pedra, no nosso entendimento, é Cristo. Mas nós, quando cremos nele, nos tornamos um com ele. Nós somos a extensão daquilo que ele é. Então, quando essa pedra bater e destruir esse último império, nós, cristãos, vamos crescer exponencialmente de maneira sobre-humana. As consciências vão ser libertadas como num piscar de olhos. E vai encher toda a terra. Vai encher toda a terra. E a oração que Jesus nos pede para fazer vai se tornar realidade. Vai se tornar realidade. Qual foi a oração? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E diz lá, agora todos os reinos dos homens estão a serviço de Deus. Está cumprido, no Apocalipse diz. Está cumprido. Então, vai acontecer. A gente sabe os perrengues, né, que a gente vai sofrer no caminho. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós não estamos trabalhando simplesmente pelo curto momento que estamos vivendo aqui na Terra. Porque por mais que a gente viva curtamente aqui na Terra, nesse tabernáculo de carne, a gente não somos carne. Porque carne e sangue não herdam a vida. Mas nós em Cristo já somos novas criaturas. Nós somos um povo espiritual, vivendo nesse corpo, no contato com o resto da humanidade que ainda estão mortos. Vivemos dentro de um cemitério. E a nossa função, nosso propósito no mundo é trazer vida a esses ossos secos. É trazer vida a esses ossos secos que rondam ao nosso redor. Para isso você precisa abrir a boca. Porque diz Deus, abre a tua boca que eu te encherei. A partir do momento que você abre a boca, é a partir do momento que Deus transborda do Espírito que está dentro de você, do Espírito Santo. Como disse ele, rios de água viva fluirão do seu interior. Vai sair do seu interior. O Espírito Santo aqui, ó, vai sair por onde? Essa água, a palavra é água. A palavra é o que lava, como disse o apóstolo Paulo. Então, abra a boca para poder inundar esse mundo com esse dilúvio do Evangelho. Para que todos aqueles que sejam batizados por esse dilúvio venham alcançar a vida eterna. Que esse é o objetivo e o propósito final. Nós cristãos aqui não é para ser uma religião. Nosso propósito aqui não é ser uma religião boazinha, de boas práticas. Não é simplesmente isso. Nós estamos aqui para transformar o mundo, para mudar a perspectiva do mundo, para que os reinos do mundo adorem ao único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso propósito no mundo é justamente esse. Então, é essa mensagem que eu quero trazer para todos vocês. Tomarem consciência do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro propósito do Evangelho. Não é ser religioso, não é ir para culto, não é nada disso não. Nosso propósito aqui é salvar almas, salvar vidas. Salvar vidas, né? E é necessário nos reunirmos cada vez mais, disse o escritor aos Hebreus. Quanto mais vemos o mundo se perdendo, é um indício de que nós precisamos nos unir mais e mais para que a gente seja fortalecido, porque o mundo vem com suas trevas e querem nos corromper, tirar o nosso viés de pouquinho em pouquinho, através de filmes, de séries, de novelas, de políticas, através de várias outras ferramentas que eles se utilizam para tentar nos destruir, corrompendo a nossa consciência, corrompendo a nossa mente. Mas nós, quando estamos próximos de quem tem a nossa mesma fé, podemos sim enfrentá-los na autoridade do Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo. Amém?
Graças e paz a todos.